A gente volta agora no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, ainda batendo um papo aqui com o Lucas Rego, que tá do Conselho Regional de Fisioterapia, fisioterapeuta. Já trouxe vários alertas aqui, não só especificamente daquela turma que está trabalhando muito em home office, mas alguns alertas também sobre efeitos, impactos do Covid, né, no nosso corpo, a necessidade de fazer atividade física, com acompanhamento, enfim. Lucas, a gente falou muito daquelas pessoas que estão trabalhando com o celular. Até porque, quando a gente fala em home office, a gente não está falando só do trabalho, a gente está falando da turma que está estudando, né? Que passa ali, tem aula online. Nem todo mundo, por exemplo, às vezes a pessoa tem 2, 3 filhos, mas não tem 2, 3 computadores. Então, um fica ali no celular, o outro fica... Então, a gente falou muito sobre celular por conta disso, mas tem gente que está ali com aquele computador fixo. E aí não tem a cadeira adequada, não tem como estar mudando de posição por conta do computador físico, ou do computador fixo. Como é que essa pessoa deve proceder? Qual seria a dica, a orientação? Então, para esses computadores fixos, aí se exige mais ainda uma cadeira que você tenha possibilidade de controle de altura, porque às vezes não é só você que está no home office, né? Aí eu abro um parêntese, principalmente para o cuidado com as crianças, né? Lembrar que as crianças, elas estão com a musculatura, com a parte óssea em desenvolvimento. Então, as crianças, elas estão também submetidas a esse confinamento. Se brincar, crianças e idosos foram os que mais sentiram isso daí. E uma criança com um celular, por exemplo, por horas e horas, você tem uma descarga absurda. Para você ter ideia, com 45 graus é como se eu tivesse 20 a 30 quilos nas costas dessa criança. Agora, você imagina uma criança que está em formação. Então, isso pode gerar deformidades no futuro e aparecerem problemas sérios para essas crianças no futuro também. Não é porque é criança, que é adolescente, que a gente não deve ter cuidado com a postura, a gente deve ter muito cuidado porque, principalmente a criança está em formação. Estão com esses sintomas e que não se deram conta que isso pode ser decorrente dessa má postura. Porque, olha, gente, a gente não está falando de 15 dias, a gente está falando... 6 meses, 5 meses, 6 meses. Você imagina aquilo ali, muita gente lá 8 horas, 16 ali, sentar no braço 95 graus, ou ficando ali horas e horas com o pescoço a 45 graus. Ou seja, olha o impacto disso a longo prazo, durante todo esse período. Celular, põe lá no suporte, né? Hoje a gente tem suporte. Se não tiver suporte, vai ajeitando com livro. Vai botando com livro, porque também apertou a parte financeira para todo mundo, né? Então você faz o suporte. O importante como eu disse, se movimentar, né? Não fique numa postura por 2, 3, 4 horas sem se movimentar. Lembre-se que os discos entre as vértebras, eles não recebem irrigação direta. A irrigação deles é através do movimento. Então, eles são lubrificados pelo movimento. Então, o indivíduo precisa se movimentar. Às vezes, quando um paciente tem uma lombalgia, ele tende a querer não se mexer. Eu digo, não, tem que se movimentar, caminhe, né? Você precisa lubrificar isso daí. Então, a gente, enquanto ser humano, a gente precisa e necessita de movimento. A gente já estava numa escalada, né, com essa evolução de eletrônico, de controle de tudo, de diminuição de movimento. Agora a gente foi confinado ainda mais para a inibição do movimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, porque só traz malefício e muito cuidado com esse retorno também. Eu tenho uma dica muito interessante, e aí puxando a sardinha para o lado dos fisioterapeutas, encontre um fisioterapeuta para chamar de seu, né? A gente hoje é possível fazer o atendimento telepresencial, né? A gente pode, o fisioterapeuta está habilitado para fazer consultoria, até para uma pessoa de sua casa tirar foto de você no seu ambiente de trabalho. Normalmente eu oriento isso com o paciente, já orientava no trabalho normal, mas em casa, para que o fisioterapeuta possa adaptar, né? Porque uma coisa é você estar dizendo para mim como é que você está, outra coisa é você visualizando. E aí, de repente, seu fisioterapeuta consegue fazer uma adaptação que não seja custosa, porque a gente sabe que uma cadeira boa, ela é muito cara, né? Eu tenho um filho que joga aqueles jogos eletrônicos, que passa horas. Há muito tempo esse pessoal já sabe o que é postura correta, né? Porque aquela cadeira parece uma astronave,
mas infelizmente nem todo mundo tem condição no momento de ter uma cadeira daquela. Se tiver, ótimo. Se não tiver, a gente tem como adaptar com o que a pessoa tem ali. Né? A gente consegue minimizar possíveis lesões. Mas, repito, a atividade física é fundamental. É interessante, antes também de fazer atividade física, eu falei do exame clínico, mas também consulte um fisioterapeuta, porque assim, alterações mínimas de biomecânica, né, de posicionamento de quadril, posicionamento de ombro, se você partir para a atividade física logo, você também pode ter lesão. Então, nesse momento em que você passou 6 meses, que já é um período de adaptação, para você ter ideia, se você ficar 24 horas deitada numa cama, você já perde massa muscular. Você imagine 6 meses com limitação de movimento. Então, consulte seu fisioterapeuta. Faça uma avaliação postural. Né? Mais uma vez, a avaliação postural não é aquela coisa mais estática do indivíduo parado, porque tem lesões que aparecem com o movimento. Faça um levantamento de como é que está o seu movimento, como é que está a sua postura, se tem alguma retração, porque aí você minimiza também os riscos de ter lesão quando voltar a fazer atividade física normal. E vamos buscar a postura, né? Porque, olha, eu estou aqui conversando, mas assim, estou toda descolhida, mas estou confortável. Vamos assim, ó, estou confortável, virando para um lado, virando para o outro, não está faltando voz, porque eu já baixei aqui o nível da minha voz. Tomei praticamente um puxão de orelha indireto da doutora Neuza por falar alto. Estamos tentando. Gente, precisa tentar, tá? As dicas estão aí, as informações estão aí, muitas lives também com muito conteúdo, tá? Mas procura sempre referência de pessoas, de profissionais especializados na área, tá? Ai, não, porque no meu caso a minha vizinha usou um negócio, uma escora e que eu fico assim, mas olha, tá ótimo, maravilha, tá ótimo para ela, né? Que ela deve ter encontrado a posição perfeita. Mas para você, quem vai te dizer realmente se aquilo está sendo benéfico ou não, é um profissional especializado. Muito obrigada, Lucas, pela presença aqui no programa de Por nada. Espero, né, poder contar aí com o Conselho Regional Sim, de sempre. Terapia, para a gente estar trazendo muitas dicas aqui para o público que acompanha o programa. Eu agradeço. Mais uma vez, eu falo que cada pessoa é única, né? Cada indivíduo é único em relação à sua postura. Então, tenham muito cuidado em dicas de internet, em dicas de onde vem, de que profissional você está recebendo essas dicas, porque, como você mesmo disse, às vezes serve para uma pessoa, prejudica a outra. A maior lembrança que eu tenho assim é de uma paciente minha, não vou falar, óbvio, marca de nada, mas chegou toda feliz para mim, dizendo que tinha comprado um colchão de 10 mil reais, que tinha infravermelho, que tinha não sei o quê, que tinha não sei o quê, que curava artrose, artrite, diabetes, tudo. E aí eu disse, ó, pena que a senhora não me perguntou antes, porque a senhora perdeu o seu dinheiro. Então, assim, tem muita gente que está se aproveitando também desse momento para vender o que não funciona. Né? O que funciona é cuidado da saúde de maneira geral, né? Fazer atividade física, se movimentar e tentar adaptar ao máximo seu ambiente para que você possa trabalhar tranquilamente. Maravilha, as dicas estão aí, tá? A gente está trazendo aqui no programa de Utilidade Pública dicas de profissionais especializados.